tem uma pessoa na sua vida que sempre consegue o que quer. Sempre. E o mais estranho, você nunca viu ela brigar por isso. Nunca viu ela implorar. Nunca viu ela ameaçar. Ela simplesmente aparece, diz alguma coisa, e de alguma forma você termina a conversa fazendo exatamente o que ela precisava, convicto de que foi você quem escolheu. Isso não é carisma. Isso não é sorte. Isso é controle. E o que vai te perturbar de verdade não é descobrir que existe gente assim no mundo. O que vai te perturbar é perceber que você já esteve dentro dessa dinâmica. Talvez esteja agora. Pensa comigo. Você já saiu de uma conversa se sentindo menor do que entrou, sem conseguir explicar exatamente o que aconteceu. Já se pegou pedindo desculpa por algo que, no fundo, você nem tinha certeza de ter feito? Já sentiu que, em determinadas relações, você sempre cede, sempre recua, sempre se adapta, e a outra pessoa nunca precisa fazer o mesmo? Esse padrão tem nome, tem estrutura, e funciona exatamente porque é invisível. Manipuladores emocionais não operam no barulho. Eles operam no silêncio entre as palavras, na pausa calculada, no elogio que chega na hora certa, na frieza que aparece sem aviso. Eles não precisam de força porque trabalham com algo muito mais poderoso, os seus próprios mecanismos internos, contra você. O que você vai descobrir aqui não é uma lista de comportamentos suspeitos para ficar vigiando. É algo mais fundo do que isso. Você vai entender como esse processo funciona dentro do seu cérebro, por que sua mente colabora e o que acontece na sua história que abre essa porta. E quando você entender tudo isso, uma coisa vai mudar para sempre. Você nunca mais vai sair de uma conversa sem saber o que aconteceu. Você acredita que toma as suas próprias decisões. E faz sentido acreditar nisso, porque a sensação de escolha é real, genuína, presente em cada momento da sua vida. Mas a neurociência descobriu algo que muda completamente essa equação. Benjamin Libet, neurocientista da Universidade da Califórnia, demonstrou em seus experimentos que o cérebro registra a intenção de agir cerca de 350 milissegundos antes de você ter consciência dessa intenção. Ou seja, a decisão já foi tomada antes de você decidir. Existe uma janela cega entre o estímulo e a sua consciência, e é exatamente nessa janela que manipuladores habilidosos trabalham. Não é teoria. É o terreno onde o jogo já começa antes de você saber que ele começou. Pensa no que isso significa na prática. Você entra em uma conversa achando que está em pé de igualdade, mas a outra pessoa já preparou o ambiente antes de você abrir a boca. O tom de voz dela já está calibrado. A escolha do momento já foi calculada. A primeira palavra que ela usou já ancorou emocionalmente o rumo da conversa, e você nem percebeu. Isso se chama ancoragem emocional. É um fenômeno cognitivo real, estudado pela psicologia comportamental, onde o primeiro elemento introduzido em uma interação define o ponto de referência de tudo que vem depois. Um manipulador que abre uma conversa com uma crítica sutil, mesmo que disfarçada de preocupação, já colocou você na defensiva. A partir dali, qualquer coisa que você diga vai soar como justificativa. E justificativa, no inconsciente, soa como culpa. Aqui está a distinção que a maioria das pessoas nunca aprende a fazer. Existe uma diferença fundamental entre influência e controle disfarçado. Influência é transparente. Alguém apresenta uma perspectiva, compartilha uma razão, e você, consciente e livre, muda de posição. Controle disfarçado é outra coisa. Ele opera abaixo da sua consciência. Você muda de posição, cede, se adapta, e a sensação que fica é de que foi você quem quis. Não houve pressão visível. Não houve argumento explícito. Houve engenharia emocional, executada com precisão suficiente para parecer natural. E sabe o que torna esse mecanismo tão eficaz? O fato de que ele usa a sua inteligência contra você. Quanto mais você racionaliza, mais você constrói justificativas para o que já foi decidido por outra força. Você não foi convencido, você foi conduzido, e seu próprio cérebro ajudou no caminho. Agora que você sabe que existe essa janela cega,
Que existe esse terreno invisível onde o controle acontece antes da sua consciência entrar em cena, uma pergunta precisa ser feita. Quem são as pessoas que sabem usar esse terreno? Como elas aparecem na sua vida? E por que são tão difíceis de identificar? A resposta vai te surpreender, porque o perfil que você tem na cabeça está errado. Quando alguém fala em manipulador, a imagem que surge na cabeça é sempre a mesma. Uma pessoa fria, calculista, obviamente egoísta, fácil de identificar à distância. Alguém que claramente só pensa em si. Alguém que qualquer pessoa com bom senso reconheceria na primeira conversa. Essa imagem é exatamente o que protege os manipuladores reais. Porque o manipulador eficiente não parece um vilão. Ele parece a pessoa mais comprometida da equipe. Parece o amigo que sempre está disponível. Parece o parceiro que mais se sacrifica. A máscara não é fria. A máscara é calorosa, envolvente, muitas vezes admirável. E tem camadas porque foi construída ao longo do tempo, com cuidado e com propósito. Existem 3 arquétipos que aparecem repetidamente nessas dinâmicas, e nenhum deles corresponde ao estereótipo que você tem na cabeça. O primeiro é o mártir estratégico. Essa pessoa não impõe, ela sofre. Em voz alta, com detalhes, com consistência. Ela não diz que você errou. Ela diz o quanto está exausta, o quanto se dedica, o quanto abre mão. E faz isso de um jeito que coloca você automaticamente no lugar de responsável pelo sofrimento dela, sem que ela precise te acusar de nada. Você sai da conversa carregando uma culpa que nunca foi declarada, por um erro que nunca foi nomeado. E como a acusação nunca foi explícita, você não tem como se defender. Só tem como se sentir mal. O segundo arquétipo é o generoso condicionado. Essa pessoa dá. Dá muito, dá com frequência, dá antes que você peça. Tempo, atenção, favores, presentes, suporte. E genuinamente parece generosa, porque a conta nunca aparece de forma direta. O que aparece, meses ou anos depois, é uma expectativa silenciosa de reciprocidade total, uma sensação crescente de que você deve algo que nunca consegue pagar e uma culpa difusa toda vez que tenta estabelecer um limite. A generosidade foi real, mas ela tinha um preço que nunca foi combinado. O terceiro é o mais sofisticado de todos, o espelho perfeito. No início de qualquer relação com essa pessoa, você se sente extraordinariamente compreendido. Ela concorda com suas visões, admira suas qualidades, reflete de volta exatamente quem você quer ser. Essa fase tem um nome clínico, love bombing, bombardeio de afeto, e cria um vínculo de uma intensidade que parece rara, especial, única. O problema é que para espelhar você com tanta precisão, ela precisou te mapear completamente. Suas inseguranças, seus valores, seus pontos de orgulho, seus medos. E quando o espelho quebra, que invariavelmente quebra, tudo que você revelou de si mesmo se torna material disponível para ser usado contra você. Não de forma bruta, de forma cirúrgica. O que esses 3 arquétipos têm em comum é que todos eles constroem na vítima um estado de dívida emocional permanente. Você sempre sente que deve mais, que não fez o suficiente, que precisa compensar algo que não consegue definir com clareza. E enquanto você está ocupado tentando equilibrar essa conta impossível, a dinâmica segue exatamente como foi planejada. Reconheceu alguém? Talvez mais de uma pessoa, talvez em contextos diferentes da sua vida. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre esses 3 perfis. Eles raramente precisam fazer algo dramático para manter o controle. As armas mais poderosas que eles usam não fazem nenhum barulho. E é sobre isso que você precisa saber agora. Você provavelmente já ouviu falar em gaslighting. Já ouviu falar em manipulação emocional, em abuso psicológico. Esses termos estão em todo lugar hoje em dia. Mas existe um conjunto de técnicas que opera abaixo até mesmo dessa consciência coletiva que já existe sobre o assunto. Técnicas que não aparecem nas listas óbvias, que não geram cenas, que não deixam marcas visíveis, e que por isso mesmo são as mais devastadoras. A primeira delas é a triangulação afetiva.
Ela não exige confronto direto, não exige acusação, não exige nenhuma conversa difícil. O que ela exige é a inserção de uma terceira pessoa na dinâmica entre vocês dois. Pode ser um comentário casual sobre o quanto alguém te admira. Pode ser uma comparação sutil entre você e outra pessoa, sempre deixando você levemente abaixo. Pode ser a menção estratégica de um ex, de um colega, de um amigo próximo, no momento exato em que você precisaria de segurança. O objetivo não é fazer você sentir ciúme de forma óbvia. O objetivo é instalar uma insegurança de baixa intensidade, constante, que te mantém em estado de alerta emocional e te faz trabalhar continuamente para reconquistar algo que você nem sabe que perdeu. A segunda técnica é a recompensa intermitente. E para entender por que ela é tão poderosa, você precisa saber o que aconteceu nos experimentos de B.F. Skinner com pombos nos anos 1950. Skinner descobriu que animais submetidos a recompensas imprevisíveis, que às vezes vinham e às vezes não vinham, desenvolviam uma obsessão pelo comportamento que poderia gerar a recompensa, muito mais intensa do que em animais que recebiam recompensa sempre. É o mesmo mecanismo dos caça-níqueis. É o mesmo mecanismo de certas relações humanas. Quando uma pessoa às vezes é calorosa, atenciosa, presente, e às vezes é fria, distante, indiferente, sem nenhuma razão aparente, o seu cérebro não desiste. Ele entra em modo de busca compulsiva pela versão boa da pessoa. Você não está apegado à pessoa. Você está viciado na possibilidade dela. A terceira é a mais sutil e a mais longa de todas. A redefinição gradual de realidade. Não é um evento. Não é uma mentira grande que você pode identificar e refutar. É um processo de meses, às vezes anos, de pequenas substituições de percepção. Uma memória que é contada de forma levemente diferente. Uma reação sua que é descrita de um jeito que não corresponde ao que você sentiu. Uma versão dos fatos que, repetida com suficiente consistência, começa a competir com a sua própria memória. O que diferencia isso do gaslighting clássico é que aqui ninguém precisa insistir muito. Com o tempo, você mesmo começa a duvidar antes que alguém precise te convencer. A erosão já foi internalizada. A quarta arma não usa palavras. Usa a ausência delas. O silêncio como sentença é uma das formas mais eficazes de controle comportamental que existe e funciona porque aciona um dos medos mais primitivos do ser humano. O medo de ser excluído, ignorado, tornado invisível por alguém que importa. Quando uma pessoa usa o silêncio de forma estratégica, não respondendo mensagens, se retirando emocionalmente sem explicação, criando um vácuo onde antes havia presença, ela não precisa punir de forma explícita. Você mesmo se pune revisando o que disse, o que fez, o que poderia ter feito diferente. E quando o silêncio termina, quando ela volta, o alívio é tão intenso que você não processa o que acabou de acontecer. Você só sente gratidão por ter voltado ao normal. Percebe o padrão em todas essas técnicas? Nenhuma delas exige confronto. Nenhuma delas deixa evidência clara. Todas elas trabalham com o que já existe dentro de você, seus medos, suas necessidades, seus mecanismos de sobrevivência emocional. E é aqui que chegamos à parte que mais incomoda. Porque a pergunta que precisa ser feita agora não é sobre o manipulador. A pergunta é sobre você. Por que o seu cérebro responde dessa forma? Por que esses gatilhos funcionam? E o que na sua história fez com que essa porta ficasse aberta? Essa é a parte que ninguém quer ouvir. Não porque seja cruel, mas porque exige olhar para um lugar que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. A vulnerabilidade à manipulação não começa no adulto que você é hoje. Ela começa na criança que você foi e no ambiente que essa criança precisou aprender a navegar para sobreviver emocionalmente. John Bowlby passou décadas estudando o que acontece quando uma criança não recebe respostas consistentes de quem deveria cuidar dela. O que ele descobriu mudou a psicologia do desenvolvimento para sempre. Crianças criadas em ambientes emocionalmente imprevisíveis, onde o cuidado ora aparecia, ora desaparecia sem razão clara, desenvolvem o que chamamos de apego ansioso.
Elas aprendem, antes mesmo de ter palavras para isso, que o amor é algo que precisa ser conquistado continuamente, que a aprovação pode ser retirada a qualquer momento e que a melhor estratégia de sobrevivência emocional é monitorar constantemente o estado de humor de quem está ao redor. Pensa no que isso significa na vida adulta. A criança que aprendeu a ler microexpressões faciais para antecipar o humor de um pai imprevisível se torna um adulto extraordinariamente sensível às emoções alheias. Empático, atento, capaz de perceber mudanças sutis de atmosfera que a maioria das pessoas nem nota. Isso parece uma qualidade, e de muitas formas é. Mas para um manipulador, essa sensibilidade é um mapa detalhado de como te afetar com precisão mínima de esforço. Você não foi escolhido por ser fraco. Você foi escolhido por sentir demais. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. No nível neuroquímico, o que mantém uma pessoa presa em uma dinâmica manipuladora é um ciclo entre dois hormônios que você conhece bem, mesmo que não saiba os nomes. O cortisol é liberado em momentos de tensão, incerteza e ameaça emocional. Ele coloca o seu corpo em estado de alerta, de vigilância, de busca por resolução. Quando a tensão termina, quando o manipulador volta, quando o silêncio se quebra e o calor retorna, o cérebro libera dopamina. O alívio vira recompensa. E o ciclo tensão-alívio, repetido com frequência suficiente, cria uma dependência química real, mensurável, que não tem nada de metafórico. O seu cérebro aprende a associar aquela pessoa a um estado de recompensa intensa, mesmo que a recompensa venha depois de uma dor que ela mesma causou. Existe ainda um conceito que poucos terapeutas nomeiam de forma direta, mas que está no centro de tudo isso. Chame de fome de validação. Todo ser humano tem uma necessidade legítima de ser visto, reconhecido, confirmado em sua existência por pessoas que importam. Essa não é uma fraqueza. É uma necessidade tão fundamental quanto comer. O problema é que manipuladores identificam essa fome antes de qualquer outra coisa. É o primeiro radar que eles usam. E uma vez que sabem que você tem essa fome, que todo mundo tem em algum grau, eles se tornam a fonte. Controlada, intermitente, estrategicamente distribuída, mas a fonte. E quando alguém se torna a fonte daquilo que você mais precisa, sair dessa dinâmica deixa de ser uma questão de querer. Vira uma questão de sobrevivência emocional percebida. O seu sistema nervoso não distingue entre ameaça real e ameaça simbólica. Perder a aprovação dessa pessoa ativa os mesmos circuitos que ativariam se você estivesse em perigo físico. Por isso você fica. Por isso você cede. Por isso você encontra 1000 justificativas racionais para continuar em algo que, em algum nível, você já sabe que está te diminuindo. Isso não é fraqueza de caráter. É neurobiologia. É história. É o resultado previsível de padrões que foram instalados antes de você ter qualquer capacidade de escolher de forma diferente. Mas aqui está o que muda tudo. Compreender o mecanismo é o primeiro momento em que você tem uma escolha real. Não uma escolha fácil. Não uma escolha indolor. Mas uma escolha genuína, talvez pela primeira vez. E o que fazer com essa escolha? Como agir a partir desse reconhecimento sem cometer o erro que a maioria das pessoas comete? É exatamente o que vem agora. Reconhecer o que está acontecendo muda alguma coisa em você. Mas reconhecimento sozinho não é liberdade. E aqui está o erro que quase todo mundo comete quando chega nesse ponto. Acha que agora precisa confrontar, expor, nomear o que viu diretamente para a pessoa envolvida. Que a clareza que você acabou de conquistar precisa ser declarada em voz alta para ter valor. Esse impulso é compreensível, e quase sempre é um erro. Quando você anuncia para um manipulador que o identificou, você não o desarma. Você o informa. E a partir desse momento, ele tem uma variável nova para trabalhar. O fato de que você está prestando atenção. O que vem depois costuma ser mais sofisticado, mais cuidadoso, mais difícil de rastrear. A transparência prematura não te protege. Ela te expõe. O que realmente funciona começa dentro de você, silenciosamente,
E tem tudo a ver com um processo que a neurociência chama de rotulação afetiva. Quando você nomeia internamente o que está acontecendo, não para outra pessoa, mas para si mesmo, algo mensurável ocorre no seu cérebro. Matthew Lieberman, neurocientista de UCLA, demonstrou que o simples ato de nomear uma emoção ou uma situação reduz a atividade da amígdala, que é o centro de resposta ao medo e à ameaça, e aumenta a atividade do córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio e pela tomada de decisão consciente. Em linguagem direta, nomear o que está acontecendo literalmente muda a química do momento. Você sai do modo reativo e entra no modo observador. Esse observador interno é a ferramenta mais poderosa que você tem. E ela não exige confronto, não exige dramatismo, não exige que você mude nada de imediato na dinâmica externa. O que ela exige é prática. É o exercício deliberado de se ver de fora durante a interação, como se houvesse uma versão sua assistindo a cena, ao invés de apenas vivendo dentro dela. Na prática, isso cria uma fração de segundo entre o estímulo e a sua resposta. Uma fração de segundo que não existia antes. E nessa fração de segundo está a diferença entre reagir de forma automática, exatamente como o padrão espera que você reaja, e responder de forma escolhida. Você não precisa de muito mais do que isso para começar a quebrar o ciclo. Existe outra mudança concreta que faz diferença imediata, e ela também é silenciosa. Parar de justificar suas decisões para quem usa suas justificativas como munição. Manipuladores habilidosos transformam cada explicação que você dá em um ponto de entrada para questionar, minimizar ou redirecionar. Quando você para de explicar e começa a simplesmente afirmar: não vou poder, não quero fazer isso, não funciona assim para mim, sem construir o argumento que eles vão desmontar, você remove o material de trabalho deles. Não há debate porque não há premissa para refutar. E o silêncio estratégico que você mantém sobre o que percebeu não é covardia, é proteção inteligente. Você não deve a ninguém a narrativa da sua própria clareza. Esse conhecimento é seu. Ele muda como você se posiciona, como você responde, quanta energia você investe, quais limites você começa a desenhar, tudo isso sem precisar de uma cena, sem precisar de um confronto que raramente produz o resultado que você imagina. A virada real não acontece no momento em que você diz algo decisivo para outra pessoa. Ela acontece no momento em que você para de organizar sua vida em torno da aprovação dela. Esse é o instante em que a dinâmica começa a perder força, não porque você declarou guerra, mas porque você simplesmente deixou de alimentar o mecanismo que a mantinha funcionando. Você chegou até aqui. Passou pela neurociência, pelos arquétipos, pelas técnicas invisíveis, pela sua própria história, pelo momento da virada. E agora há uma última coisa que precisa ser dita. Não como conclusão, porque isso não tem conclusão arrumada, mas como algo que fica. Você chegou até o fim. E isso já diz algo sobre você. Não é todo mundo que consegue sentar com esse tipo de conteúdo sem desviar o olhar. Porque no fundo, a gente sabe quando algo que está sendo dito não é apenas informação. É reconhecimento. É aquela sensação incômoda de que as palavras estão descrevendo algo que você viveu, ou que ainda está vivendo, com uma precisão que você não esperava encontrar num vídeo. Pensa em alguém. Não precisa nomear, não precisa explicar para ninguém. Só pensa. Existe uma relação na sua vida, agora ou no passado, onde você saía das interações menor do que entrou, onde você cedia sem entender por que estava cedendo, onde o bem-estar da outra pessoa sempre pesava mais do que o seu próprio, e de alguma forma isso parecia normal, parecia seu dever, parecia o preço do vínculo? Se a resposta é sim, quero que você saiba de uma coisa. Não foi fraqueza, não foi ingenuidade, foi o seu sistema nervoso fazendo exatamente o que aprendeu a fazer para se manter conectado a quem precisava estar conectado. Foi sobrevivência emocional operando com as ferramentas que tinha disponíveis. E agora você tem ferramentas novas. Não estou dizendo que tudo muda da noite para o dia.
não muda. Padrões profundos levam tempo, levam consciência repetida, levam às vezes acompanhamento profissional para serem reescritos com consistência real. Mas existe uma diferença concreta entre a pessoa que não sabe o que está acontecendo e a pessoa que sabe e ainda está processando. A segunda já está em outro lugar. Você já está em outro lugar. O que muda primeiro não é o comportamento, é a percepção. E percepção alterada é o começo de tudo. Então aqui está o convite. Não para comentar algo elaborado, não para contar a história completa, só para deixar nos comentários uma palavra, uma frase, um reconhecimento simples. Pode ser, eu reconheci alguém. Pode ser, eu me reconheci. Pode ser só, aqui. Porque às vezes o ato de nomear, mesmo que em uma única palavra, é o primeiro movimento real em direção a algo diferente. E se esse vídeo chegou até você no momento certo, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Não porque você quer explicar a situação dele, mas porque às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer por alguém que está preso é simplesmente colocar na frente dele um espelho que funciona de verdade. Obrigado por ter ficado até aqui. Esse tipo de conversa só existe porque você escolheu ter ela.